Há um tempinho aqui no canal falei sobre entidades, e por incrível que pareça, o último vídeo bateu mais de 4.000 de visualizações. Então fiquei um tempo pensando em como isso viralizou tanto, velho. E por causa das visualizações e alguns pedidos, resolvi fazer a parte 2. Eu sou Yami e fala amante do terror, como estão? Bom, faz um tempinho desde o último vídeo sobre as entidades, né? Na verdade faz mais de meses. E por isso eu dei uma caprichada agora no assunto. E antes de iniciar, eu queria pedir para deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que mais pessoas saibam sobre o canal e sobre esse assunto. Dado o aviso, vamos iniciar. Vampiro. É isso mesmo que está no título. Vampiro, não vampiros. Aqui irei me basear apenas em um e no mais famoso deles, o Conde Drácula. O único que está à altura de ser considerado uma entidade. Os demais vampiros dos filmes e séries podem ser considerados apenas como seres sobrenaturais. Eu sou assim. Bom, sua primeira aparição foi em um livro de romance de ficção gótica no ano de 1897, escrito por Bram Stoker. Fora que nessa mesma história também tem a origem de seu maior inimigo, Van Helsing, sendo lançado o primeiro filme baseado em sua história no ano de 1931, exatamente 34 anos após o lançamento do livro, tendo um de seus remakes em 1992. Vale lembrar que temos milhares de filmes sobre o Drácula. Além disso, ele é de domínio público, podendo qualquer um criar uma história própria para ele, então fiquem cientes disso. Mas todos eles sempre serão associados ao livro. Porém, alguns nesse meio são muito interessantes. O mangá e anime Hellsing, por exemplo, com o lendário Alucard. E sim, pode não aparentar, mas o Alucard é o Conde Drácula. Isso foi revelado no volume 8 do mangá. Fora que o nome dele, ao contrário, é exatamente Drácula, então não tem tanto mistério. Então vamos falar sobre os filmes. Ele aparece em Drácula de Bram Stoker de 1992, o mais famoso deles, e também em Van Helsing, o Caçador de Monstros de 2004. E recentemente lançou Drácula, A Última Viagem de Deméter, que é baseado no 7º capítulo da obra de Bram. Está sendo bem avaliado pelo público. Bruxas. Essas com certeza são as queridinhas. Não há um único filme, série, livro, história, independente do gênero, terror, comédia, ação, etc., que elas não estejam incluídas. Porém, existe um tipo de hierarquia delas, onde uma adquire conhecimento e logo depois cria o seu coven para passar o seu aprendizado a quem a segui-la. É como se fosse uma escola, por assim dizer. A fala da Rowena em Supernatural pode ajudar a entender esse conceito. Segundo a grande convenção, há 3 tipos de bruxos reconhecidos no mundo. O mais comum é o dos locatários, que utilizam o poder de um demônio para praticar a arte. Em segundo lugar, o tipo mais raro são os naturais, aqueles que nascem com o dom. E qual é o terceiro? Estudantes que não têm habilidades naturais, mas que, com prática e treino e mentores aprovados pela convenção para guiá-los, podem alcançar algum poder de bruxaria. Eu acho que deu para entender. Agora a etimologia da palavra bruxa é incerta, mas o que mais se acredita é que veio do italiano brucia, que significa queima. Então é bem sugestivo, não acha? E elas nunca foram vistas com bons olhos. E às vezes, na Idade Média, acusavam injustamente mulheres por vários fatores. Ser solteira, saber manipular ervas medicinais, ou apenas por ser muito magra ou feia. Pô, aí já é injustiça, não acha? E no fim, vocês sabem qual foi o fim delas. Na parte de entidades, irei colocar bruxas poderosas já conhecidas de certa forma de contos ou da própria mídia como primordiais. Indo para a primeira, temos Baba Yaga do filme e quadrinhos do Hellboy. A sua origem vem de um conto russo. Também temos a Grande Bruxa da Convenção das Bruxas e a Beladona em Coraline. E também tem as bruxas em João e Maria Caçadores de Bruxas de 2013, aqui sendo bem primordiais realmente. Agora falaremos das bruxas que conseguiram poder por grimórios ou ensinada por outras bruxas. E como não lembrar das irmãs Sanderson em Abacadabra?
além de Jovens Bruxas de 1996, algumas bruxas em Supernatural, e caso quiserem ter uma experiência de como era o julgamento delas na época da caça às bruxas, assistam a série Salem. Bom, por enquanto é isso, tem várias obras sobre esse tema, mas vamos para o próximo, senão esse vídeo só termina amanhã, né? Espíritos. Para alguns, eles são chamados de fantasmas. Para outros, é uma manifestação que varia por uma alma de uma pessoa que morreu, um demônio ou uma deidade. Então você se pergunta, ô Yami, se os três são relacionados, qual você vai falar sobre? Bom, meu pequeno corvo, os três, porém em classificações diferentes. Aqui nesse tema falarei dos fantasmas e aparições, e irei finalizar com os outros dois restantes. Então vamos lá. Fantasmas são a alma / espírito de um ser que foi de arrasta pra cima, foi de F, foi jogar no Vasco, foi de Americanas, foi de Jackson 5 e... tá, parei. Alguém que morreu. Mas mesmo não estando mais nesse mundo, eles podem aparecer para os vivos, podendo ter uma forma visível, ou por manifestações como fazer luzes piscarem, objetos se moverem, e às vezes com baixas temperaturas em algum ambiente. E assombração são relacionados a manifestações, como ter a possibilidade de ver o fantasma, escutar o seu som, gemidos ou vozes, e eles podem ser fotografados. Certo, dado a explicação, vamos para a melhor parte, os filmes. Um que aborda bem é O Grito de 2004, ou caso queira ver o original, que é japonês, procure pelo nome Ju-On. Também tem Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, também de 2004. Poltergeist, de 1982, 13 Fantasmas, de 2001, e claro, a queridinha Samara em O Chamado, de 2002. Lembrando que ele também tem sua origem do Japão, chamado lá de Ringo. E a partir de agora vamos finalizar com chave dupla. Anjos e demônios. Resolvi deixar os melhores para o final e irei falar dos dois ao mesmo tema, pois teve um tempo que eles eram a mesma entidade, quem conhece a história sabe. Para iniciar, vamos começar com os anjos. Eles são seres celestiais e espirituais que servem de ajudantes ou mensageiros de Deus. Na aparência seria como um jovem ou às vezes crianças com asas e auréola na cabeça. Porém suas aparências se diferenciam dependendo da sua classe. Eles têm uma hierarquia que é dividida em 3 tríades. A primeira é composta pelos anjos mais próximos de Deus. Os serafins são a ordem mais elevada. Logo em seguida, os querubins, muitas vezes citados serem vistos como híbridos de homem com um animal. Eles são os guardiões do trono de Deus. E os tronos ou ofanins são 24 anciões que se prostram diante de Deus. Na segunda triade, temos os príncipes da corte celestial. Os domínios ou dominações regulam a atividade dos anjos inferiores. Os virtudes cuidam para que a ordem do universo seja preservada. E os potestades, que são os encarregados da sua história e memória coletiva, além de serem portadores da consciência de toda a humanidade. E a terceira tríade é relacionada aos anjos que são mais ligados ao mundo material. Os primeiros são os principados, que são os anjos que recebem as ordens das dominações e dos potestados, para transmitir aos reinos inferiores. Em seguida, os arcanjos, são os guerreiros do céu, e atuam como arautos dos desígnios divinos, tanto para os anjos como para os homens. E o último são os anjos. Sim, é o nome comum dele. E eles são os mensageiros de Deus, e são os anjos que aparecem aos seres humanos, trazendo ordens divinas. Então, terminamos aqui a parte dos anjos, então vamos para o pessoal lá de baixo. Demônios são ou eram anjos que se rebelaram contra Deus, e que passaram a lutar pela perdição da humanidade. O líder, que é Lúcifer, era um querubim, ou seja, ele era um guardião do trono. E por desejar ser igual a Deus, acabou sendo expulso do céu e levando junto os seus seguidores. Agora falando sobre o inferno em si, não se tem muitos detalhes, porém irei utilizar a mais conhecida, a Divina Comédia, que é comumente lembrada como o Inferno de Dante. Na obra diz que o inferno é dividido por 9 círculos,
e cada círculo são associados aos pecados cometidos, sendo o último o pior deles. No primeiro círculo, chamado Limbo, é onde irão os virtuosos pagões. No segundo é o Vale dos Ventos, irão aqueles caídos em luxúria. Terceiro é o Lago de Lama, remetente à gula. O quarto são as Colinas de Rocha, para a ganância. O quinto é o rio Estige, para a ira. O sexto círculo, o Cemitério de Fogo, para aqueles que cometem heresia. O sétimo círculo é o Vale dos Flegetontes, para quem comete violência. O oitavo círculo, o Malebolg, para quem comete fraude. E o nono e último círculo é o Lago Cocyte, remetente à traição, e é lá que o Lúcifer está. Fora que ainda tem alguns cargos no inferno, como príncipes, líderes e até presidentes. Mas não tem como colocar todos aqui, porque são milhares. Porém, posso dizer os 7 príncipes que são associados ao pecado capital. Asmodeus é associado à luxúria. Azazel, à ira. Belfegor, à preguiça. Belzebu, à gula. Mamon, à ganância. Leviatã, à inveja. E o próprio Lúcifer, como o orgulho. Agora que estão informados, vamos para os filmes. Temos Constantine de 2005, Frankenstein Entre Anjos e Demônios de 2014, Legião de 2010 e, claro, Supernatural. Então é isso, galera. Se curtiu, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal. Vai sair vários vídeos esse mês, então se prepare. Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!